Você estudava, Fernanda? Eu estudava em qualquer circunstância. Eu acho que o segredo, assim, é a moral da história, Isso vai virar um vídeo curto. Como que você tá? estudava? Vamos lá. Moral da história, a vida não para pra gente estudar, de maneira nenhuma. Nunca vai chegar esse dia. Nunca vai chegar esse dia que você vai falar assim, estou em condições normais de temperatura e Perfeita. pressão, eu vou parar e vou estudar. Nesse meio tempo, nós estamos falando de 2014 a 2024, 10 anos. eu Uma me década. casei, eu tive filha, Mudou. mudei, vivemos uma pandemia, eu perdi minha avó, que era uma pessoa muito querida, né, muito próxima. Então, assim, a minha vida não parou. Meu pai ficou hospitalizado um bom tempo, eu fazendo prova com ele hospitalizado em São Pelo Paulo. Covid? Não, ele tem um problema À cardíaco. vontade. Ele é cardiopata e aí precisou fazer uma cirurgia cardíaca importante lá em São Então a Paulo. primeira dica que você dá seria o seguinte: a vida não para pra você se organizar. Não, de maneira nenhuma. A gente tem que encontrar Tempo. tempo. E às vezes a gente passa até por antipática, porque você não socializa de maneira... Esse concurso de técnico que você tinha era só o meio período? É o período do judiciário, né? Meio-dia às 7 ou das 11 às 6, né, da Então um tarde. período só, tá. Um período só. Tá. Você estudava quantas horas por dia? O pessoal perguntou muito isso. Thomas variava muito. Eu, por exemplo, em véspera que eu digo assim, publicou um edital, vou fazer uma prova, sei lá, em setembro. Eu dava um gás. Um gás em que sentido? Eu estudava, vamos supor, do período da manhã, eu acordava, sempre tive o hábito de estudar de dia. Eu não sou noturna. Então, não é que eu nunca, mas era muito raro eu avançar madrugada, Entendi. né? Eu Você preferia... não gosta, não é a sua praia. Não, Eu já não gosto de estudar gosto. de madrugada. Não, eu preferia acordar cedinho, eu acordava Você 5 é mais horas da diurna. manhã, 4 e pouco da manhã, para começar a estudar, do que avançar. Mas isso eu tô falando quando, assim, a prova vai ser em, vamos supor, nós estamos em dezembro, vai ser em fevereiro. Aí eu dava esse gasto, porque a gente não consegue manter um alto ritmo, volume de horas por muito tempo. Então eu acho, assim, que hoje, para quem está começando, o que eu diria? Fazer um cronograma de estudo, porque existem algumas disciplinas que são Muito pesadas. pesadas e é a base de tudo, que seria administrativo e constitucional, civil, processo Esse não civil, tem jeito. penal e processo penal. Isso aí, eu acho assim que vem uma base boa da faculdade, lógico que Ajuda muito. ajuda muito para quem foi um bom aluno, assim, tem uma boa, né, um bom conteúdo. E pegando as matérias que são mais da competência da Justiça Federal, como o direito internacional, previdenciário. Mas, por exemplo, assim, não tem prova marcada. Você estudava quantas horas por dia? Você tem prova? Umas 2 horas por dia, quando muito. Por quê? Como eu tenho filha, eu, por exemplo, levava ela no inglês, vamos supor. Largava ela lá no inglês, voltava, assistia 2 videoaulas de meia hora. Aí parava, buscava ela no inglês. Mas você não... E isso aqui é importante. Você fez cursinho? Fazia cursinho online. De qual? Fiz jus federal, fiz ênfase. Na época, logo que eu comecei, eu contratei um concurso, e aí eu não tinha filha ainda, porque a Luísa nasceu em 2018, então de 2014 a 2018, eu tinha mais disponibilidade de tempo. Então eu contratei um curso que era muito famoso na época, chamava ênfase. E aí eu era até xiita, assim, com relação a isso, porque como eu trabalhava de tarde, eu tinha só amanhã para estudar. Já éramos casados, a gente morava lá em Cuiabá, eu já tinha pedido remoção, já estava lá em Cuiabá. E eu comprei o curso, eu falava, eu preciso estudar, escutar as aulas. Então, minha rotina era de manhã, eu estabeleci um cronograma, por exemplo, eu vou estudar 2 aulas de constitucional e 2 de administrativo, por exemplo. Estudava aquilo lá, de tarde ia para o trabalho, à noite a gente ia caminhar, tal, jantava, eu falava, agora eu vou fazer questões. Sempre resolvi bastante questão, porque o meu fraco era objetiva, eu tinha que ir bem nas questões, né? Você tinha o conhecimento de tudo, só que a prova objetiva é mais... Aí tem muita casca de decoreba, banana, né? Lei seca, muita casca de banana, trocam uma vírgula por um... Não mede muito, na Quando a gente verdade. fala lei seca, pessoal, não é lei de trânsito. É lei... É o que tá na lei, né? Você decorar o código, decorar Lei o seca, né? lei Não tem seca. interpretação, Não não tem tem nada. interpretação, é texto da lei. Você acha fundamental ter um cursinho bom? Estudar sem isso você acha muito difícil. Não é, porque o cursinho, ele te dá a disciplina de você ir vencendo aquelas matérias, porque eu sou da opinião que às vezes você foca muito em uma disciplina que você tem afinidade. Por exemplo, eu nunca gostei de empresarial.
Não, continuo E não cai na sua? Cai, continuo não gostando. Então, Aí você foge dela. direito empresarial eu estudava uma vez na vida, outra na morte, assim, não... Aí você ia mal na prova. Aí eu ia mal na prova, entendeu? Então, assim... Aí faltava esses pontos. Faltava esses pontos. Então, quando eu me comprometi a fazer o cursinho, eu assistia a aula que estava programada no cursinho. Não era uma coisa muito discricionária, Não, entendi, sabe? entendi. Faz muita diferença, entendi. Faz, porque aí você tem... Porque eu falo assim, eu tenho vontade até de fazer mestrado, doutorado, mas o estudo para o concurso, ele é um estudo que você tem que abrir o leque. E o estudo para academia é um estudo que você foca, né? Você Então, fica muito especialista em uma matéria específica. O mestrado e o doutorado é uma coisa, não sei se a gente pode afirmar isso, mas é uma coisa mais subjetiva, né? Uma tese que você vai desenvolver. E você fica muito especialista em um assunto específico. O concurso é o oposto E o disso. concurso é o oposto disso. O concurso você tem que saber de tudo um pouco. Então eu falava assim que eram atividades inconciliáveis na época que eu estava estudando, porque eu precisava saber de tudo um pouco, e não muito de pouco. Né? Então, por exemplo, você acha que dá para estudar para concurso de juiz estadual e promotor estadual? Sei dá. Sim, daria. Tranquilo, uma pessoa. Assim como dá de juiz federal para procurador da República. Agora, não dá para você diria assim, não dá para um cara que está escutando a gente, um cara ou uma mulher, estudar para um concurso de promotor e para Polícia Federal. É muito diferente, né? É muito diferente. E acho que não vale a pena. Aí a Polícia Federal tem teste físico, Sim, enfim. Eu acho que quanto mais focado você for, e eu fazia o seguinte, eu, por exemplo, estudava para magistratura federal. Eu nunca fiz MPF. Promotor federal. Procurador da República. Nunca promotor fiz. Federal, para o pessoal entender. Por quê? Porque eu não tinha afinidade com a carreira. Eu, desde que decidi fazer concurso, eu achava que eu tinha que fazer magistratura porque eu gostava do poder de decidir. Sempre gostou? Sempre gostei porque eu estagiei um tempo... Você nunca conseguiu fazer defensoria também? Não. Como eu estagiei um tempo no Ministério Público, me dava uma certa insatisfação de, às vezes, a gente ler o processo, enfim, ter uma opinião jurídica a respeito do assunto e não poder decidir. Você opina, eu opino que seja tal coisa. E eu acho que, às vezes, na condição de estagiária, tá? Porque não era eu que assinava a peça, nem nada. Claro. Mas, assim, me dava uma certa frustração de saber que uma terceira pessoa que ia dizer se aquilo ali estava certo ou não. Eu gostava, eu achava que eu tinha que chamar para mim a responsabilidade. Eu queria ter esse poder de decidir e não apenas de opinar. Grandes cargos vêm com grandes responsabilidades, mas eu preferia a grande responsabilidade do que... Porque eu digo nesse sentido também, por exemplo, quando eu falava com os colegas disso, Procuradoria do Estado não cai de processo penal e penal, por exemplo, não cai. Delegado cai muito. Cai muito. Muito. Aí não cai, acho que delegado não cai civil, processo civil, porque não tem nada a ver. Se eu não tiver eu até delegado acho que estadual. cai. Eu acho que cai, mas não cai assim, nessa... Por exemplo, são 100 questões, vamos supor que cai 5 de cada, enquanto processo penal e penal cai 15 de cada. Então você está dizendo o seguinte, tem que ter foco, né? Tem que ter foco. Concurso público não é uma bagunça, você está falando. Não é estudar, vou estudar hoje. Sim, não é. É igual academia, né? Não adianta você ir uma semana, dar o gás lá e ficar 6 meses sem ir. O concurso público é disciplina. E entender que não é algo rápido, né? Não. Isso, você sempre entendeu isso? Sempre entendi isso. Eu até tenho uma metáfora que o concurso público é como se fosse uma maratona. Interessante. Não é uma corrida de 100 metros rasos. Você não vai chegar se der o gás assim, não. É aquela coisinha que você está numa maratona, mas você não sabe se é uma meia maratona, se é uma maratona, se é um ultramacho, enfim. Você passou com 9, 10 anos. Você imaginava que você ia passar antes? Imaginava que ia passar antes. Nunca imaginei que eu fosse completar quase que uma década de estudo. Mas a pandemia eu acho que atrapalhou bastante. Mas você nunca imaginou, por exemplo, assim, que você ia passar no primeiro concurso também? Também não. Nunca tive essa pretensão de achar que eu era uma superdotada que ia passar. E quem quer passar num concurso desses, que é um concurso assim, vamos dizer assim, que é um concurso que ganha bem, como de juiz, e a pessoa tem que estar preparada financeiramente para esses gastos que você está relatando. O cursinho, viajar, tal. Se for uma pessoa que não tem condições, ela tem que passar num concurso menor antes. É isso que você está dizendo. Inclusive, eu fiz não talvez com essa visão na época. Que a gente chama de escada, né? Mas eu fiz o concurso meio. Isso. E hoje é muito comum você fazer um concurso meio para te dar condições de você fazer um concurso fim. Então, às vezes até condições psicológicas, às vezes, né? Porque eu falo assim, eu tenho colegas que chega a ser frustrante, porque às vezes é um estudante
que não tem, que depende dos pais ainda, não tem uma fonte de renda e fica estudando e tem aquela cobrança. Não, nesse eu preciso passar. Porque... Mesmo que os pais sejam bem financeiramente. Bem, mas você fica... É igual vestibular, você fica frustrado. Chega uma hora que o resultado não vem. E agora nós estamos na época de final de ano, aí chega a reunião de Natal, Ano Novo, pergunta, e aí, e o concurso? Você passou no concurso, não passou? E, Fernando, o que mudou na sua vida desde que você se tornou juíza federal? Você acha que quando você chega num hotel, você hospeda, você vai assinar uma ficha lá, você coloca juíza federal, as pessoas, ou juíza de direito, não sei como é que você coloca, servidora pública, não sei como é que você coloca, mas as pessoas tratam de um modo diferente? Você sente isso? Thomas, é difícil a gente se identificar. Primeiro porque hoje em dia nessas fichas aí que a gente preenche, quase raramente se vê uma profissão. Eu acho que nós somos conhecidos mais no nosso meio. Então, num fórum, e eu vou confessar uma coisa para você, eu sinto dificuldade ainda hoje, até porque eu sou recém-possada, né? Mas quanto tempo você já foi do outro concurso? Desde junho. 6 meses. Tem 6 meses que eu tô na jurisdição. Mas você ficou quanto tempo no curso? Fiquei até setembro, no curso de formação em São Paulo, capital. Então você ficou juíza de 2 meses. Depois eu fui para Campo Grande. Então minha primeira jurisdição foi em Campo Grande. E o pessoal te chama de doutora. De doutora, é diferente? É diferente, principalmente para mim que estive do lado de lá, né? Eu fui servidora durante 11 anos, então, por exemplo, lá em Campo Grande eu não saía da secretaria, porque eu me identificava mais com os colegas servidores do que com os colegas juízes. Eu lembro que eu ia 11 horas da manhã, mais ou menos, porque eu fui sozinha para Campo Grande. Geraldo ficou com Luísa em Cuiabá. Então, como eu não tinha companhia para almoçar, nada, eu falei, vou almoçar no fórum. Então, eu já tomava tinha banho. Restaurante? Não. Aí eu tomava banho, ia pro fórum e pedia um iFood para comer lá. E lá tem o refeitório do juiz, que eu só fui descobrir quase que na última semana. E o refeitório não, cada secretaria tem uma copinha, né? Sim. E tem aí... um lugar só para juízes. Não, e eu almoçava todo